O Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolher. Vamos entrando aí, meus amados, vamos entrando aí, que daqui a pouquinho a palavra, vamos estar transmitindo aí a palavra de Deus. Glória a Deus, irmã Juliana. Paz do Senhor, minha linda. E tudo é pra Ele, e somente Ele não falhará. Haja a garganta, O Jesus. Senhor sabia que eu mudaria. O Senhor sabia que um dia eu falharia. O Senhor sabia que um dia a coragem me faltaria, o medo me atingiria, mas mesmo assim me escolheu. Mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará. Mas mesmo assim me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele. Glória a Deus, a glória para Ele. Aleluia, está chegando a hora, meus amados, a hora da palavra. Vamos aí interceder aí, meus queridos. Não é fácil não. Oh, Jesus. Tanto que eu perdi e pouco agradeci. Perdoa-me, recebe-me como filho, perdoa-me. Me escolheu, mas mesmo assim me escolheu, porque a glória é dele e tudo é pra ele, e somente ele não falhará, não mudará, somente ele não passará. Você que é, minha linda. Glória a Deus. É isso aí, meus amados. A glória dele é tudo para ele. Ele que nos escolheu, né? Não foi nós que escolhemos ao Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu. E olha que nós não era coisa boa não, hein? Para Deus nos escolher, né, meus amados? Mas ele é maravilhoso. Ele olha para a gente e já vê a gente lá na frente, né? Ele não é como a gente, né? Ele não olha igual o homem olha, né? O homem olha para aquilo que ele está vendo ali naquele momento, mas Deus não. Deus, ele olha para mim, para você, o que é que a gente já vai ser lá na frente, né? Lá na frente o Senhor já sabe o que a gente seria. E é por isso que nós estamos aqui nessa tarde adorando a Ele, né? Porque Ele tem sido maravilhoso, tem cuidado de nós, tem feito o melhor para nós, né? Eu quero meditar juntamente com vocês em Marcos,
no capítulo 6, a partir do verso 45. O Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu quero compartilhar juntamente com você que está aí ligadinho comigo. Tem alguns irmãos aí no aplicativo da rádio, né, ali de Pindamonhangaba, São José dos Campos, Jacareí, Taubaté, Osasco, Caçapava, e tem mais uma benção aqui, né, umas bênçãos aqui na live, né, participando também. Receba aí nosso carinho, nosso abraço. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos os viam e perturbavam-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes os seus corações estavam endurecido. Glória a Deus, né? Eu fico imaginando, naquele momento que esses discípulos viram Jesus vindo andando sobre o mar, a cara de cada um, né? Porque a Bíblia diz que eles pensavam que era um fantasma, né? Então eles entraram ali em pânico, eles ficaram apavorados. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amado, minha amada também que está aí participando. Tem situação da nossa vida que tem hora que nos deixa apavorado. A gente olha para a situação e parece que é um fantasma que a gente está vendo, viu? Tem situação, muitas vezes, que se levanta nas nossas vidas que parece que não tem por onde você correr. Os discípulos, eles estavam ali no meio do mar, dentro de um barco. O vento estava contrário, não estava fácil para remar, estava difícil, eles não estavam conseguindo remar. Eles já estavam fadigados, cansados. E quantas pessoas que muitas vezes estão aí fadigado, cansado, sem força já para remar, já não aguentando mais remar, fazendo de tudo para não parar. E se não bastasse o vento, se não bastasse as forças que vai se acabando, muitas vezes é a situação que você olha e você pensa que é um fantasma que está na sua frente, que parece que vai te devorar, parece que não tem fim, né? Parece que não tem por onde você correr. Não tem, não dá para correr para a direita, não dá para correr para a esquerda. Se pular no mar, morre afogado, né? Não tem jeito de correr para trás. Eu imagino, meus queridos, que naquele momento que eles estavam apavorados, que não tinham nem como eles pularem daquele barco, porque eles sabiam que estavam no meio do mar. Se eles pulassem do barco, eles morreriam. Sabe o que eu vejo aqui, meus queridos? Que tem situação que não adianta correr. Tem situação que você entra que é para você clamar por Jesus, que é para você entender que muitas vezes o Senhor está permitindo porque Ele quer que você veja Ele, quer que você clame a Ele. Não tem outro jeito.
Os discípulos vendo aquela imagem daquela pessoa vindo sobre a água, andando sobre a água, eles pensam, olha, eles já estavam enfrentando uma situação difícil antes de Jesus aparecer, porque o vento estava contrário. Eles estavam fadigados. Então imagina só, se não bastasse o cansaço, se não bastasse as forças que eles estavam ali perdendo, ainda por cima mais um, né? Eles imaginam, agora pronto, agora é um fantasma que está vindo sobre o mar. Né? Em vez de ficar melhor, piorou. Em vez da situação melhorar, encrencou. Porque olha só o que nós estamos vendo aqui. Olha o que está à nossa frente. Parecia que era o fim, meus amados. Parecia que não tinha saída, parecia que não tinha jeito. Parecia que eles estavam sozinhos. Parecia que eles não iriam aguentar aquele vento contrário e daquele fantasma vindo na frente deles. Porque eles não sabiam que aquilo não era um fantasma. Eles não tinham noção de quem é que estava vindo de encontro com eles. Eles estavam pensando que era o pior que iria acontecer, mas não, era o melhor que estava por vir sobre a vida deles. Muitas vezes você olha a situação e você pensa, agora vem o pior, agora não vai dar, agora não tem jeito, agora está tudo perdido. Mas de repente, você ouve a voz de Jesus. Como é gostoso quando você está passando uma situação difícil, que você está num momento remando, e parece que você não sai do lugar, parece que as suas forças estão se acabando, parece que não tem mais solução, parece que não tem mais jeito, e de repente você ouve a voz de Jesus, essa voz tão maravilhosa, que nos alivia, que nos traz paz, que nos traz socorro, que nos traz alegria, que nos traz solução. Eles ouviram, meus amados, no meio daquela adversidade, no meio daquela tempestade, no meio daquela luta, no meio daquele medo, daquela aflição, eles ouviram a voz de Jesus. Jesus apareceu e disse, tem de bom ânimo, sou eu. Mas como que eles iriam imaginar que era Jesus? Nunca tinha acontecido aquilo com eles. Jesus nunca tinha aparecido daquela forma. Como que eles iam saber que era Jesus que estava ali? Tem situação que parece que Jesus não está. Tem situação que nós passamos que parece que estamos só, que parece que Jesus não está nos vendo, que parece que o pior vai acontecer. Mas Jesus está, meu amado. Ele prometeu estar conosco. Ele disse que o Deus, o Todo-Poderoso, está conosco no Salmo 46. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele está conosco, Ele é conosco. Por mais que você olhe e você não esteja entendendo, por mais que você olhe e não parece que é Jesus que está com você. Parece que você está na luta sozinho. Parece que a sua força vai acabar. Parece que não vai ter mais o que você fazer. Mas não, meu amado. Nessa hora, Jesus ali aparece. E Jesus diz para eles, tem de bom ânimo. Porque eles já não estavam mais com ânimo, meus amados. Talvez eles estavam cansados. A noite inteira ali naquele barco, navegando. E de repente o vento que assopra. E eles estão ali remando. Eles estão ali forçando, né? Forçando ali os braços para continuar remando, para continuar caminhando, para continuar para frente. E aquele vento empurrando para trás. Como é difícil, meus amados. Eu imagino a situação de medo, de pânico, de pavor.
E para ajudar não tinha nem por onde correr. Não tem por onde correr. Quando a situação, quando o vento assopra, quando a luta chega, só tem uma coisa a fazer. É descer na presença daquele que tudo pode. É clamar ao Senhor. É pedir socorro àquele que pode te socorrer. Porque não adianta você pedir socorro para quem não pode te socorrer. Para quem não consegue te socorrer. Ninguém podia socorrer aqueles discípulos ali no meio do mar. Para começar, eu acredito que era apenas a família que sabia que eles estavam ali no meio do mar. E para ajudar, nem mesmo a família sabia que eles estavam ali no meio do vento, no meio da tempestade, com o vento assoprando, usando todas as forças para remar. E Deus vendo aquela dificuldade, Deus olhando para aquela situação, o Senhor vem, mas o interessante é que o Senhor ele ia passar. O Senhor não ia parar ali, meus queridos, mas o Senhor parou. Talvez você pense, o Senhor vai passar direto, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não está me vendo. Mas não é bem assim. O Senhor, ele parou naquele momento e ele entrou dentro daquele barco e eles viram que não era fantasma. Eles viram que era Jesus. Que era Jesus que estava entrando ali naquele barco com eles. E no momento que Jesus ele entra, meus queridos, o vento ele se aquieta. No momento que o Senhor entra dentro daquele barco, tudo muda. A situação ali mudou. Quando Deus entra na situação, ela muda. Mas o importante é você continuar remando. O importante é você continuar clamando. O importante é você ter ânimo, ter força. A palavra do Senhor diz que o Senhor é nossa força. Quantas pessoas que deixam essa força para remar sozinho. Se com Cristo já é difícil, imagina sem Cristo. Não deixe essa força. A Bíblia diz, vai nessa tua pouca força. Mesmo que você tenha pouca força, vai. Mesmo que você esteja remando, o vento está contrário, vai. Mesmo que você não esteja vendo Jesus, vai. Porque eles não estavam vendo Jesus, eles estavam vendo fantasma. Na cabeça deles, eles estavam vendo fantasma. Não era Jesus que estava vindo. Mas Jesus se apresenta a eles naquele momento. Porque o Senhor viu a necessidade deles. O Senhor está vendo a tua necessidade. Ele está vendo as suas forças, até que ponto ela se encontra. Ele está olhando para a tua situação agora, meu querido, minha querida. Você já conseguiu chegar até aqui. Continua. Não pare agora. Não desista agora. Tem situação que Deus permite para manifestar o seu poder. Para mostrar que é Ele que cuida de ti. Para mostrar que Ele tem uma obra na tua vida. Para mostrar que você precisa ser dependente do Senhor. Que as coisas não é como você espera, que as coisas não são como você quer. Tem situação que o Senhor permite, mas Ele mesmo entra na situação que Ele permite. Ele mesmo muda a situação que Ele mesmo permite. Eu não sei como você está, eu não posso estar com você, e mesmo que eu estivesse aí com você, eu não poderia resolver o seu problema, a sua situação. Mas nós servimos um Deus que Ele está com você aí.
Nós servimos um Deus que está vendo você aí. Está olhando para você agora. Está dizendo que vai mudar essa história. Está dizendo que tudo tem um começo, mas que tudo também tem um fim. E o fim dessa situação está chegando. O fim desta aflição está chegando. O Senhor já está pondo um basta nisso. Ele está dizendo: aquieta-te. Acalma o teu coração nesta tarde. Porque o Senhor já está colocando um fim nessa situação. A hora não é tua. A hora é do Senhor. Ele está chegando a hora. Está chegando o momento. Mas aguenta firme. Não é fácil, meus queridos. Imagine estar no meio de um mar, sem saber o que fazer. Eles eram pescadores, eles tinham conhecimento, conheciam o mar. Já havia com certeza enfrentado muitas tempestades, muitas lutas dentro daquele barco, mas eu acredito que essa tempestade foi mais forte. Essa tempestade eles ainda não tinham passado, eles ainda não tinham enfrentado, eles ainda não tinham conhecimento dela. Estava fora do natural, fora do comum. Tem situação que você não entende. Tem situação que você só sente, que você não entende. Mas talvez se você for entender no momento, não vai dar certo. No momento você não vai ajudar, você vai atrapalhar, se você entender. É que nem o nosso irmão William mandou esse versículo aí para nós, João, onde Jesus estava lavando os pés dos discípulos e eles não estavam entendendo aquela situação. Cada um ali pensando: não é certo Jesus fazer isso. Jesus lavar o nosso pé, não. O certo era nós lavar o dele. Eu acho que era isso que todos estavam pensando. Alguns talvez pudessem estar pensando: o que será que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Talvez você esteja assim nesse dia de hoje. Por que está acontecendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Por que não pode ser hoje a minha vitória? Por que não pode se cumprir hoje as promessas de Deus na minha vida? Por que a situação não pode mudar agora? Por que a providência não pode vir nesse momento? Por que tudo isso? O que eu fiz? Ah, mas nós não vamos entender. Enquanto o Senhor não queira mostrar, enquanto o Senhor não concluir aquilo que Ele tem para concluir na minha e na tua vida, meu amado, você não vai entender. Você só vai entender depois que passar o vento, depois que passar a tempestade, depois que passar essa situação difícil, aí que você vai entender, você vai compreender que foi necessário, que tudo que você passa nada é em vão, em tudo o Senhor, Ele tem os seus propósitos. Eu acredito que eles estavam surpresos em ver que era Jesus, porque eles não tinham noção que poderia ser Jesus. Hoje, muitas vezes nós passamos por momentos difíceis, mas dentro do nosso coração nós pensamos: eu acredito que é Deus me provando. Eu acredito que é Deus que tem o melhor para mim. Eu acredito que é Deus me levando para perto daquilo que Ele me prometeu. Eu acredito que é um cuidado de Deus para a minha vida. Eu acredito que é Deus que está permitindo tudo isso. Hoje se torna mais fácil porque a palavra de Deus, ela é como uma bússola para nós, é uma resposta para nós. Mas para eles,
estava mais difícil. Para eles estavam bem mais difícil do que para nós. Porque hoje nós olhamos para a palavra, esta palavra que nos conforta, esta palavra que nos edifica, esta palavra que nos levanta, que nos sustenta. E nós entendemos que em tudo Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Nós temos como nosso guia a palavra. Bem certo que eles tinham o próprio Jesus ali com eles. Mas no momento que eles estavam no barco, Jesus não estava ali. E se você for olhar, houve também uma tempestade, houve também um vento que se levantou, aonde o Senhor estava no barco, na polpa do barco, dormindo, os discípulos estavam também dentro. E nem por isso eles ficaram tranquilos, nem por isso eles ficaram sossegados. Mesmo Jesus estando no barco, mesmo Jesus estando ali fisicamente com eles ficaram com medo, eles ficaram assustados, eles ficaram apavorados. Mas o Senhor foi despertado, porque eles foram despertar o Mestre. Mestre, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha a situação, Mestre. E ali o Senhor se coloca de pé. O Senhor chama a atenção do vento, faz o vento se aquietar, faz o mar se acalmar. E olha para os seus discípulos e pergunta para ele: homens de pouca fé. Ali o Senhor adverte eles: até quando eu estarei convosco? Chamou, deu uma puxadinha de orelha, dizendo que eles eram homens de pouca fé. Mas eu fico olhando assim, meus queridos, e eu fico me perguntando, será que se fosse eu e você que estivesse lá, eu acho que a gente ia levar o mesmo puxão de orelha. A gente ia levar o mesmo puxão de orelha. Porque tem hora que a gente leva aqui mesmo, né? O Senhor fala: não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Aí você vai andando. Aí a adversidade vem, a luta vem, a prova vem, você se apavora. Você sente medo, você sente angústia, você sente pavor. Você não sabe o que fazer. Você clama e parece que não tem resposta. Você chora e parece que não vem. Mas o Senhor, Ele sempre chega, meus amados. Ele sempre chega no momento que você não espera. Ele sempre chega na hora que as suas forças estão acabando. Ele sempre chega na hora exata. Se você me perguntar qual que é a hora certa, irmã Débora, eu vou dizer para você: a hora de Jesus. A hora de Jesus é a hora certa. E qual é a hora de Jesus? Eu não sei. Eu não sei. Porque os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que o nosso, então eu não sei. O tempo de Deus não é o nosso tempo, então eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que o meu Redentor, Ele vive, isso eu sei. E eu sei que Ele está presente na minha e na sua vida, que Ele tem o controle de toda a situação nas suas mãos. E que Ele não vai deixar você perecer nesse barco. Que Ele não vai deixar esse barco naufragar. Ele não vai, porque Ele tem uma obra na sua vida. Porque Ele tem um chamado com você. Porque Ele te escolheu, porque Ele te separou. Porque tu és dele. Tu és a menina dos olhos do Senhor. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Talvez Ele está permitindo o vento, talvez Ele está permitindo a tempestade, talvez Ele está permitindo as suas forças irem se acabando, para você enxergar que não é um fantasma que está na sua frente, é o próprio Jesus que está se colocando à sua frente,
dizendo para você: não temas, tem de bom ânimo, sou eu. Eu continuo o mesmo, eu não mudei. Eu estou aqui de braços abertos, esperando por você. Amados, aquele filho pródigo, foi ele que retornou para a casa do pai. O pai não foi até onde ele estava. Foi o filho que veio aonde o pai se encontrava. E quando ele veio a caminho, a Bíblia nos diz que o pai estava ali à espera. Que o pai estava ali com os braços abertos, esperando por aquele filho que um dia saiu da sua casa, que um dia levou a parte da sua herança, que gastou toda a sua herança, que já não sabia mais o que fazer, a que rumo, a que decisão tomar, mas de repente ele cai em si, ele reconhece que ele era feliz na casa do pai, ele reconhece que ele tinha tudo na casa do pai. E ele pensa consigo: eu vou retornar à casa de meu pai. Eu vou voltar para lá, eu vou pedir para que ele me deixe ficar. Que ele me receba como um dos seus servos, como um dos seus empregados. Ele não queria ser recebido como filho. Ele reconheceu. Ele reconheceu